Olá, estamos no nosso podcast do Nosso Materno Mundo. Eu sou a Laurian. Eu sou a Miriam. Eu sou a Carol. E esse é o podcast onde nós vamos falar sobre maternidade, paternidade, desenvolvimento infantil e o que mais a gente tiver a fim de falar. Isso aí, bora lá. Meninas, tema de hoje é: mãe, seja a sua melhor versão. Ranço. Ainda bem que a gente tá filmando, porque essa cara da Lau vai ter que ir pras redes sociais. Ai, gente. Eu não sei nem por onde começar, porque eu acho que isso já diz tudo. Vamos lá. O que vocês acham sobre o discurso que a gente tem vivido muito sobre essa questão de que nunca pode faltar nada e de que a mãe ou qualquer outra pessoa precisa ser tudo aquilo que ela acredita ou pode alcançar e pode tudo? O que vocês acham? Primeiro que é uma questão não só da maternidade, né? É. Só que a gente vai se ater aí a falar sobre isso, porque é um papel, uma função que seja sempre sua melhor versão. Gente, o que é esse negócio da melhor versão? Então quer dizer que ano passado eu era ela? pior? E qual eu é era ela? a minha pior versão? E a corrida pra eu chegar nela? Então. Ai, cansei E já. existe isso? Que momento que Meu, vem a para. satisfação? Não vem. Não, e daí quando vem a Não vem. satisfação, não pode nem curtir, porque daí você tem que ser a melhor versão da melhor É. versão que você já Seja foi. melhor do que ontem. Não tem espaço pra celebrar, Miriam. É. Porque cheguei na minha melhor versão. Fantasia, né? Eu tô dando um exemplo porque eu jamais falaria isso. Cheguei na minha melhor versão. Tá. Aqui vai começar a incomodar. Porque é disso que se trata ser humano, né? Que bom que Sim, incomode. que bom. Ninguém tá falando pra Movimento. gente ficar parado, sim. estagnado. Não é disso E tudo bem viver que assim, se trata. nesse comodismo, É. não é isso. Mas a questão é essa busca frenética e sem pausa por algo inalcançável, por uma perfeição que não existe. Muitas coisas são impostas, né? E a gente acredita. Agora que você falou isso do perfeito, eu lembrei de uma frase que... a frase, né? Perfeito, quando você tira o per, fica Feito. feito. Então, gente, antes feito Do que perfeito. do que perfeito e não feito. Não Porque feito. não dá pra fazer. É. Eu sempre uso essa frase, né? Então, antes feito do que perfeito e não feito. Mas sabe, Lau, essa fantasia de que dá pra ser a melhor versão, aquela coisa você pode, você consegue, paralisa. Porque talvez esse pode, esse consegue, esse topo que algumas pessoas buscam é muito alto e talvez impossível. Inalcançável, né? Essas Então, são isso exceções. paralisa também, quando você falou, né? Eu pensei nisso. Eu falei, tá, isso também pode paralisar porque é algo tão distante que eu precisaria alcançar, então não tenho nem forças para começar a começar, né? E angustiante. E eu acho que isso tudo, gente, vem de uma autocrítica muito pesada, né? Porque a gente começa a se movimentar pra ser o melhor dos melhores a partir do momento que a gente se critica num nível que a gente se coloca lá embaixo. Então eu preciso, segunda-feira eu vou começar, e amanhã eu vou começar, nossa, agora eu preciso, e agora eu preciso. E daí não faz. E aí não faz, e aí gera a frustração, não, eu tô procrastinando. E tem uma crítica muito forte por trás de tudo isso. Seja uma crítica de alguém próximo, seja uma autocrítica pesada, seja uma crítica de mãe, seja uma crítica de namorado. Tem sempre, a gente precisa olhar e escutar essas críticas, mesmo que sejam críticas internas. Porque eu sinto que nós vivemos num momento onde a gente se critica demais. A gente se coloca sempre numa posição de não suficiência, de E não aí, perfeito. Miriam? Óbvio, não existe a perfeição, né? E aí não entra um discurso de que eu não dei conta, por exemplo, de todas as milhões de coisas que eu queria fazer, mas não porque eu não consigo, porque humanamente é Impossível. mas entra com um pedido de desculpa no sentido de eu tô falhando, É. olha só como fulano Aí que entra a faz. crítica. É isso mesmo. Então, meu Deus, até, por exemplo, das mães, filho, nossa, eu não consegui trabalhar hoje, eu não consegui brincar com você, eu não consegui fazer o almoço, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo. E as mães entram no discurso de que, claro que ela não vai conseguir dar conta de tudo, e assim, desculpa, filho, por eu não ser uma boa mãe. Então, assim, olha a dimensão que isso causa, que esse discurso hoje causa nas pessoas. Sim. E pensando no lado das crianças, o que eles esperam dessa mãe, gente? O que essas mães estão construindo que você pode esperar de mim o meu melhor? Porque eu vou dar.
E baseado em quê? Na exaustão? Então ela vai nessa corrida maluca e aí... Enquanto a criança não entra nisso também, né? Então, é isso que eu ia De falar. ser o melhor o tempo inteiro Porque e ao precisar mesmo dessa tempo aprovação. que a mãe... A meta dela lá na frente é o filho, e o filho bem, o filho satisfeito, numa escola legal e tal, e educado e papapá. Ok. Mas ela fixa nisso que tá lá na frente, que não tá aqui com a criança. Então, muitas vezes, não constrói muita coisa. Porque a criança também fica nesse lugar de que, assim, é possível pra minha mãe. Então, eu vou espremer esse limão o máximo que der. E as mães se sentem esgotadas. E é interessante pensar que eu tenho ouvido no consultório algumas questões, assim, que as pessoas têm utilizado a palavra demanda. Né? E demanda, elas têm que ser atendidas. Mas tem coisa que não é demanda. E as pessoas veem como demanda. Então, a demanda do meu filho, a demanda da escola, a demanda da tarefa de casa é muito, a demanda da casa, a demanda do marido, a demanda disso. Porque demanda tem que ser atendido. Mas tem coisas que não são demanda, são coisas naturais da vida. E aí, como a Lau falou, como diz aquela figurinha, né? Me desculpe por ser eu. Porque nós não estamos entrando num discurso de que as pessoas não precisam ter ambições, sonhos, motivações. Isso é necessário, isso motiva. É movimento, né? Porque a angústia, ela faz com que alguma coisa se movimente. De que eu não estou satisfeito onde eu estou, não estou satisfeito do lugar movimenta. que eu ocupo. Então, eu vou me movimentar para sair. Mas o que nós estamos falando é de que esse discurso de seja a sua melhor versão é um porre. No sentido de que eu nunca vou conseguir... Porque a gente precisa entender de que nós nunca vamos conseguir alcançar tudo aquilo ou ficar completos e inteiramente satisfeitos. Ufa, né? Materialmente, a gente pode conseguir alcançar coisas que a gente deseja, coisas que a gente almeja. Mas aí a gente alcançou, e nesse discurso de seja a sua melhor versão, a casa que você conquistou já não vale mais nada, porque você não tem a casa na praia, ou porque você não tem dólar, ou porque você não foi viajar pra fora. Então, nunca, né? Nunca satisfaz, nunca preenche. Sobre daí outra paralisa. coisa, né? Nunca preenche, né, gente? E sempre é sempre outra coisa. Sim, né? que bom que é. Sim, exatamente. E isso a gente pode ver até em outros ambientes, né? Por exemplo, falando sobre a vida profissional da mulher, né? Sobre a vida profissional da mulher também tem essa exigência. Então vai, faça, você vai dar conta, você é aquela mulher guerreira. Pra mim, o maior... Volte rápido. A maior ilustração pra mim é quando a gente faz homenagem às mulheres e vem o guerreira. Ai, eu não dou conta dessa Também guerreira. não. Nem quero ser. Nem quero que as pessoas sejam. Super mulher, super mãe, com os desenhos de tudo super heroína. A gente tá exausta, não quer ser guerreira. Sabe quando as pessoas, as mães... É que homem também passa por muitos perrengues, mas homens não... Alguns, né? Não divulgam, assim. Mas quando as mães fazem textão de exaustão... E aí, tipo, ela não quer conselho. Ela não quer que ninguém fale nada. Resolva o problema dela. Ela dela. não quer que resolva o problema dela. Ela quer falar. E aí as pessoas... E eu leio os comentários, sabe? Só pra ver. Quem nunca? E aí as pessoas falam... Ai, fulana, sinto muito, força. Você é uma guerreira. Você vai fulana, conseguir. admiro você. Meu, ela acabou de postar que ela está... Exausta. louca. Não tá dando conta. Ela tá exausta, tá insuportável. E aí eles falam, ai, Miriam, você é uma guerreira. Quem Vai disse tomar que um eu quero banho, ser? sacode a poeira, né? Amanhã vai passar. Amanhã vai passar, uma fique boa noite de tranquila. sono. Mas acho que isso que você falou, Miriam, tem muito sentido. Do quanto esse discurso de que que a gente fica o tempo todo reafirmando alguma coisa, de que a gente nem acredita nisso. Exatamente. E aí, a gente cai num lugar de que a mulher é colocada nesse pedestal e ela precisa sustentar. Ela tem que sustentar, né? Esse tem que também. Ai, Tem que. E pensando assim numa dinâmica familiar, o que você pensa nessa linha que você tá falando, assim, dos pais que também poupam, né? Falando um pouco dos homens. Poupam as mulheres que estão com a criança em casa, não quer trazer preocupação financeira, não quer trazer outras preocupações para as mães. E aí eles também ficam nessa fortaleza, né? Então é uma família que... Será que funciona, né? Será que estão as claras? Será Aí que o que estão acontece? fortalecidas? Muitas vezes a dinâmica dessa família é uma dinâmica que para, né?
Não tem muito movimento, porque a partir do momento que cada um dentro da sua ilha se afasta, você precisa pegar um barco pra chegar até o outro. né? Pensei nisso. Porque assim, se o homem A tá... fortaleza vira uma muralha. E aí como é que você faz pra você Não faz. ultrapassar isso? Então, tem que tomar muito cuidado, né? No capítulo do livro que eu falo sobre solidão materna, eu falo muito sobre isso, para as mulheres que muitas vezes se tornam essas pequenas ilhas. Muitas vezes inacessíveis. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande que hoje é colocado. É claro que a gente precisa se responsabilizar pelas nossas ações, mas é uma responsabilidade de que se você não faz, é culpa sua. Você não trabalhou o suficiente, você não acordou cedo o suficiente, você não estava motivado e animado o suficiente para enfrentar todos os leões da semana, né? E assim, ai, preguiça, tem dia que não dá. Então, eu acho que é isso, sabe? Tem dia que não dá. Não dá. E essa merda que tá aqui, ó, é o meu melhor de hoje. É o que dá pra ser hoje. O único cuidado disso tudo é a gente entender que muitas vezes a solidão é uma depressão. Isso. Então, o único cuidado disso tudo O é nosso olhar, né? É a gente conseguir entender que muitas vezes esse lugar que a mulher está, muitas vezes por trás tem uma tristeza muito profunda, né? Ela tá tentando a todo instante ser aquilo e por trás... A hora que a gente começa a abrir um pouco... muito afirmativo. E aquilo que você falou, né, anteriormente, eu fico muito preocupada, por exemplo, desse discurso, do quanto interfere, por exemplo, na volta do puerpério, quando a mãe vai voltar a trabalhar. É uma busca incessante por recuperar o lugar que ela já ocupava antes, por exemplo, ou ocupar algo que ela já fazia, anulando todo o período que ela passou. Porque de acordo com esse discurso, ela pode, ela consegue. É só ela fazer mais um pouquinho. Não tá fazendo o suficiente. Não tem rotina de sono suficiente, não sabe dar mamar direito, não organizou a rotina da criança, a vida dela. Então, bora treinar, bora trabalhar, bora viver, bora. Esse discurso afirmativo, assim, ó. Não, você só não faz. Não, você pode, tem que pensar, faz. Gente, é exaustivo. E aí as mães chegam pra nós no consultório repetindo esse discurso. Né? Então, num discurso consciente, mas quando a gente vai ver, é uma solidão e uma depressão e uma tristeza, uma impotência gigante. Outro lugar também que a gente tem que tomar muito cuidado é o lugar da vitimização. Isso. Né? Então, assim, nós temos que tomar muitos cuidados com todas essas falas, porque não significa tudo como a gente já tem dito muito nos nossos episódios anteriores, a gente precisa conservar e respeitar muito a subjetividade de cada mulher, né? Então, claro que essa fala pode ter 1000 dizeres por trás, né? Do eu posso, eu consigo, eu vou, eu faço e tem que ser assim, e se eu não fizer, ninguém faz. E aí, e aí eu vou levantar e eu vou fazer e não sei o quê. Mas essas frases são todas verdades. Com certeza. Só a gente pode fazer alguma coisa. Mas o ênfase que isso é dado, que eu acho que é perigoso. Porque também tem o discurso da vítima. O mundo não colabora, ninguém colabora. Tudo tem os dois lados. Mas pensando num discurso muito imperativo de que precisa, tem que, nossa, é exaustivo. E essa exaustão é muito presente, né, no consultório, gente? Não é? É. Essa exaustão é muito presente no consultório. É uma exaustão que, se você não toma cuidado, se torna um burnout facinho. Porque eu acho que quando a exaustão, pelo menos ela é falada, Miriam e Carol, né? Quando a mãe, quando o sujeito consegue falar sobre isso, eu acho que já é um caminho que dá pra abrir. Porque o pode duro fazer alguma quando coisa. Fica nesse discurso. Não faz nada. Dessa responsabilização. Não sai desse lugar. É minha culpa, é disso. Mas esse é um trabalho de uma análise, de uma terapia, né? Pra que não fique nesse lugar de que... É que a gente não chama de lamentação, né? Mas assim, de lamentação. O muro das lamentações. Né? Esse é o grande lance que acontece nas sessões, né? Ou deveria ser. Que, assim, é que nem todo mundo consegue, né? Por isso que eu falei, ou deveria ser. Mas vai conseguir, Miriam, que ainda se continuar, se persistir na terapia... Acho que vai dar bom. Porque aí fica numa fala vazia, que era o que a gente estava falando anteriormente. A pessoa vem pra análise, né? Porque diz que tem que vir. E aí fala assim, diz que tem que vir. Mas porque diz que todo mundo tem que fazer. Porque seja a sua melhor versão, então eu vou buscar a minha melhor versão na análise pra descobrir como eu posso funcionar como a minha melhor versão. Aí a pessoa chega na análise e descobre que não é nada daquilo. Ela não tem um questionamento. Mas qual que é o seu sofrimento? Ela não consegue entrar em contato, porque a melhor versão não pode ter espaço para o sofrimento. É difícil. Por isso que a gente tem que sempre ter uma escuta subjetiva, né? E considerar o contexto inteiro também. Um olhar
o olhar clínico. O olhar para essa dinâmica familiar é fundamental para entender como cada um está ocupando o seu espaço, como cada um está funcionando, para que a gente possa ter, a partir da verdade da pessoa que está ali, a partir do olhar daquela pessoa que está sentada, a gente ter um olhar muito mais amplo do que imergir naquele, como se fosse um beco sem saída que muitas vezes a mulher se vê, No né? fundo do poço, No fundo do poço. Então, vocês acham que é possível O quê? encontrar a nossa melhor versão? Ai, preguiça eu tenho. Nem quero encontrar, eu acho. Bom, satisfeita com a versão, antes a gente olha, né? O ano passado dava pra melhorar, mas esse ano melhorou. Então, ai, preguiça de buscar essa nova melhor versão, gente. O importante é estar em movimento, né? O movimento acontece, né? E a gente vai se... A vida pulsando vai Exatamente. girando, mas... E a gente tem esse poder de autorregulação, né, gente? Nós temos dentro de nós esse poder de autorregulação. Então, Sim. a gente pode buscar e confiar nisso. É isso, gente. Ficamos por aqui, então, hoje, com a nossa melhor versão. Podemos ficar. Essa é a melhor versão que a gente consegue entregar pra hoje. Um beijo, gente. Até a próxima. Até!